Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu quero falar sobre DARF, Documento de Arrecadação da Receita Federal, de Receitas Federais, né? E os códigos de recolhimento. Então, como vocês podem observar, até tem um link aqui, porque esse modelo de DARF eu peguei no site da Receita Federal. E a guia hoje de recolhimento ela é diferente do modelo anterior. Nem vou mostrar o modelo anterior, vou mostrar apenas o modelo atual. E o que a gente tem aqui nessa guia? Você tem aqui na primeira linha, o CPF ou CNPJ e o nome da pessoa física ou da pessoa jurídica. Temos aqui também o quê? O período de apuração. Então, qual é a competência? Isso é muito comum. Quando eu falo assim, qual é a competência do tributo? Aí, geralmente, a pessoa me responde o vencimento. Não, o vencimento é quando vence. A competência é de que mês é esse tributo. Por exemplo, lucro real trimestral, primeiro trimestre. Qual é a competência? Março, primeiro trimestre. Qual é o vencimento? Abril. Então, em abril, eu pago o tributo da competência de março, ou do primeiro trimestre, no caso. Então, cuidado, porque aqui eu informo a competência no período de apuração e aqui data de vencimento. Então, eu tenho aqui a data de vencimento, quando vence originalmente esse tributo. E se eu pagar em atraso? Se eu pagar em atraso, até quando pode ser pago este tributo? Ok? Temos aqui o valor total do documento e aqui vem o quê? O código, a descrição do tributo principal. Se você estiver pagando em atraso, qual seria a multa, qual seriam os juros e o valor total. Tenho aqui o código de recolhimento ou agora a gente pode pagar pelo Pix. Então, tem aí essa funcionalidade para a gente que antes não existia. O que eu quero falar para vocês em relação ao código? A gente está fazendo uma playlist de lucro real. Então, perceba que eu tenho vários códigos. Digamos que eu coloquei o código errado. A Receita Federal ela não vai olhar. E ela colocou o código 2390, mas na verdade era o 2456. Vou fazer esse cruzamento aqui, que ela tinha que ter pago 2.000 no 2390 e ela declarou 2.000 aqui e pagou no 2456. Não. Se você deveria pagar com o código 2390 e pagou com o código 2456, você vai precisar fazer uma coisa chamada REDARF. Como é isso? Pega o certificado digital da empresa, entra no ECAC e você faz isso online, tá? Alterar o regime tributário da empresa não é possível, tá? Então, você tem algumas limitações aí em relação ao REDARF. Posso até fazer um vídeo só de REDARF depois. Então, esteja atento ao código para que você recolha no código correto, tanto para imposto de renda quanto para contribuição social. Porque a Receita Federal vai falar, ele na verdade quis dizer que era esse código ou aquele código. A Receita Federal não vai fazer isso. Você vai precisar fazer um REDARF, tá bom? O que você, gerente, supervisor, ou você que é contador, precisa saber se está correto? O que foi recolhido no DARF, o que foi declarado em DCTF, como valor do débito, e o que está na SF como valor a pagar. Todos esses três precisam contar a mesma história. Então, se eu tenho um DARF de 20, lá na DCTF tem que dizer que eu devo 20, e lá na SF tem que dizer que eu tenho que pagar 20. Se eu tenho um DARF de 15, e eu informei 15 na DCTF, e aqui na SF, quando eu fui fazer a apuração era 20, o que eu tenho que fazer aqui? Recolher a diferença com multas e juros, tá? Porque eu deveria ter recolhido 20 e só descobri isso na hora de fazer a SF. Eu recolhi 15. Então, eu vou recolher a diferença de 5 com multas e juros. Já ao contrário, eu recolhi 20, eu informei 20, mas na DCTF eu vi que, na verdade, eu tinha que pagar 15. Então, o que você tem que fazer? Retificar a DCTF, informando o crédito, e você pode
pedir a restituição ou compensação do valor pago a maior. Ok? Então, é muito importante, eu que trabalho com consultoria tributária, trabalho com auditoria tributária, eu sempre cruzo o que está na guia, o que ele declarou em DCTF e o que está na SF ou na apuração da empresa. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque essa aqui é a situação ideal. Todo mundo contando a mesma história. Se você pagou a menor ou se você pagou a maior, você precisa ajustar. Por quê? Porque todo mundo tem que contar a mesma história. Ok? Bom, vou continuar fazendo. Eu estou começando novamente a playlist de lucro real. Então, tem muito mais assuntos de lucro real para falar com vocês. Então, eu espero que vocês curtam, comentem, compartilhem, incentivem esse canal a crescer, incentivem a produção de conteúdo. Ok? Muito obrigada e até breve.